Essa questão de dizer que o evolucionismo é ciência e que o criacionismo é crendice não é uma afirmação que mereça todo o crédito. Não é bem assim a verdade dos fatos. A desordem não produz a ordem. O caos não produz o cosmos. Uma explosão casual não produz um universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão cirúrgicos. Ciência é uma coisa que você prova, não tem prova, é suposição. As provas estão do lado do criacionismo. Eu vou ler aqui uma pergunta do Matheus Quaresma. Ele falou aqui: boa noite, sou formado e trabalho com ciências biológicas no meu caso. Não tenho dúvidas de que a evolução das espécies é a descoberta de um fato, mas sinto vontade de voltar para a igreja. É possível ser cristão sem negar este fato e outros fatos científicos? Muito obrigado pela pergunta, Matheus. Matheus Quaresma. Matheus Quaresma. Obrigado, Matheus, pela sua pergunta. Veja bem, essa questão de dizer que o evolucionismo é ciência e que o cristianismo é crendice, ou melhor, que o criacionismo é crendice, não é uma afirmação que mereça todo o crédito. Não é bem assim a verdade dos fatos. O criacionismo não é artigo de fé, o criacionismo não é artigo de ciência, o criacionismo não é artigo de fé e de religião, o criacionismo é artigo de ciência. Nós temos 4 ideias básicas que hoje são aplaudidas como verdades científicas, mas que não têm a evidência das provas, né? Por exemplo, você tem a ideia grega de que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna. A matéria foi criada. A matéria foi criada. Eterno só Deus o é. Está lá em João 1,3, algo muito importante. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Segunda tese é a tese da geração espontânea, que o mundo pariu a si mesmo, deu origem a si mesmo. Não, o mundo não chamou a existência a si mesmo. Ele não gerou a si mesmo, ele não surgiu de moto próprio. Terceiro, a ideia da mega explosão cósmica casual, que o mundo surgiu mediante o Big Bang. Parece-nos que falta também evidência das provas aí, porque, veja você, a desordem não produz a ordem. O caos não produz o cosmos. Uma explosão casual não produz um universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão cirúrgicos. Por exemplo, por que nós estamos aqui no planeta Terra? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Ou nós acertamos na loteria milhares de vezes? Ou tem um plano nisso? Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Por exemplo, se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Ou mais perto. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Acaso? Não. Plano. Plano do Criador. Por exemplo, você sabe que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias seriam de lixo, a vida seria impossível. Foi uma explosão casual que deixou a Lua na sua órbita ou foi um plano do Criador? Eu diria a você o seguinte, Vilela, seria mais fácil acreditar que alguém jogando 1 bilhão de letras no espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia do que eu acreditar que uma explosão casual produziu o universo. Estimado hoje em torno de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Em outras palavras, se eu voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade eu demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Isso é casual? Ou foi feito por um Criador onipotente? Por exemplo, a terceira ideia do evolucionismo. Charles Darwin, em 1859, lançou o seu livro Origem das Espécies em Londres. O livro Origem das Espécies tem em torno de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. Falta evidência das provas. Robustos cientistas do passado e da atualidade são criacionistas. E deixam claro, pela ciência, de que existe sim um planejamento
Existe sim um plano que é perfeito. Por exemplo, imagine você estar usando um óculos. Você já imaginou se o seu nariz fosse voltado para cima? Você morreria afogado na chuva. Exato. Você não teria condições de usar óculos. Você já pensou se a boca fosse nos pés? É realmente... O nosso corpo, por exemplo, até o século passado, quando se falava de evolucionismo, não se tinha todo o avanço da ciência, da genética, por exemplo. Você sabe que Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde são gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy vai afirmar que códigos de vida não se originam de uma explosão, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em nós pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esta é uma verdade irrefutável. Irrefutável. A ciência prova isso. Então a biologia hoje não está engateando como na época do século XIX. Ela está desenvolvida. Mas o Big Bang, não dá para encaixar tudo isso que você falou? O grande aspecto eu sei a sua pergunta. Como é que Big fica, Bang ser originado por Deus. Como é que fica mais. A questão do evolucionismo teísta? Ok. Então veja bem, nós temos grandes autoridades hoje que defendem essa tese, alguns evangélicos também. O grande problema, Vilela, é o seguinte. Primeiro é que chamar de ciência é complicado, porque ciência é uma coisa que você prova. Não tem prova. É suposição. Suposição. As provas estão do lado do criacionismo e não do evolucionismo. O problema é que eu creio nisso. É que não tem como provar Deus, né? Deixa eu completar minha frase. Eu entendo o seguinte, que a Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida não entra em rota de colisão. Também acho. Porque as duas têm o mesmo autor, que é Deus. Nós não podemos provar Deus, mas podemos provar o criacionismo. Como? O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé, e está lá em Hebreus, eu vou ler para você. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, não sei se respondi a pergunta do Mateus.